A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleusa. Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma meditação da parte de Deus. Queridos, entenda uma coisa. No livro de Jó, no capítulo 37, verso 15 e 16 diz: porventura sabes tu como Deus opera ou trabalha e faz resplandecer as tuas luzes sobre as nuvens? Tem você notícia do equilíbrio das grossas nuvens, daquele que é perfeito no conhecimento? Entenda uma coisa. Muitas das vezes Deus, ele toma decisões que humanamente nem você nem eu vamos entender no momento. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus, ele toma uma decisão que nós não entendemos, não compreendemos, o nosso dever é continuar crendo e confiando nele, porque Deus não falha, Deus não erra, e nele não há margem de erro, como Números 23:19, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura falaria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, queridos, entenda uma coisa: se Deus permitiu certas situações acontecer na vida de Jó, Deus tinha um para quê e um porquê. Ele não entendeu, mas ele continuou adorando, glorificando a Deus. Tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, porque Deus é perfeito, é maravilhoso, ele conhece o antes, o depois, e muitas das vezes a pessoa murmura, questiona, e muitas das vezes até mesmo sai da presença de Deus. Então temos que tomar muito cuidado, porque nós não temos que ficar tentando compreender as decisões de Deus, porque Deus é a própria sabedoria e Deus é o próprio conhecimento, e nós somos limitados. Então, agora, o nosso dever sempre é adorar, não questionar. Questionar, quem somos nós para questionar as decisões, as posturas que Deus toma, né? Nós sabemos que Pedro, lá no livro de João, capítulo 3, verso 7, Jesus Cristo falou para Pedro: o que eu faço agora tu não entende, mas entenderá na hora certa, na hora que Deus quiser. E se ele quiser, ele vai explicar. Quando Jesus falou: Pedro, vem aqui que eu preciso lavar os seus pés, Pedro logo questionou: não, Senhor, de maneira nenhuma lavará os meus pés. Então, compreenda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a nossa obrigação não é ficar tentando entender ou questionar não a Deus, é simplesmente continuar confiando e crendo, porque nós sabemos que Deus não erra, Deus não falha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, toda decisão que Deus toma, querido, entenda uma coisa: quando Deus permitiu José viver aquilo, permitiu, Deus tinha um para quê, um porquê. Mas José, eu tenho certeza que José não entendeu nada, mas José não disse: eu não aceito viver isso, passar por isso. Não, você não vê Deus permitir Paulo e Silas, depois de ter feito uma obra linda, maravilhosa de libertação, ir para um cárcere interior em Atos, né? Terrível, né? E passar por aquilo. Eu acredito que tudo que Deus permite na nossa vida é para nós termos testemunho, bagagem, experiência e intimidade com Deus. Imagina Jó perdendo os filhos, aquele monte de amigo que ele tinha, porque Jó tinha dinheiro, Jó tinha prata, Jó era o homem mais rico ali do Oriente. Imagina quando Jó estava cercado de amigos, mas quando veio aquela situação, imagina só, caiu a ficha de Jó. Meu Deus, eu pensava que eu tinha muitos amigos, agora o meu amigo é esse caquinho de telha, e esse pano de saco, e essa cinza. E acima de tudo, o verdadeiro amigo que Jó percebeu era Deus. Mas Deus permitiu, que era a forma de fazer que abriria os olhos dele.
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, preste bem atenção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus permitiu Daniel ir para a cova, ou quando Deus permite alguma coisa, em nome do Senhor, você pensa que Deus não sabe? Ou você acha que Deus simplesmente ele deixa as coisas acontecer por acontecer? Então tudo tem um para quê, um porquê. Eu acredito que tudo que eu passei, tudo que eu vivi na vida, hoje eu sei dar valor, hoje eu sei respeitar, hoje eu sei, em nome do Senhor Jesus, adorar a Deus. E olha que eu passei por poucas e boas, na vida. Mas hoje eu sei dar um conselho, eu sei ajudar alguém, eu sei respeitar alguém. Você está entendendo como são as coisas de Deus? Então, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, ele tem suas razões, e suas razões perfeitas, suas decisões são maravilhosas, ainda que nós não viemos entender nenhuma delas, mas o importante é ficar firme. Ontem eu vi o bispo Ronaldo, que eu cito o nome dele, aqui falando no altar, ele contando, olha, tinha um homem, 2 homens, que foram até Deus orar pedindo uma ajuda. Um pedia a cura de um parente, e o outro era um empresário que pedia para Deus abençoar, mas nenhum dos dois se conhecia. Um pedia para orar pela cura de um parente, e o outro orar pelos negócios empresário dele. Aí, aquele que pedia pela cura veio todo triste e disse assim, olha, não precisa mais orar, sabe por quê? Porque ele morreu. E aquele homem veio até, você é um homem de Deus, quero te agradecer por ter orado por mim, e Deus abençoou, se orou pela prosperidade, pelo benefício e tal. E ele, curioso, disse, sim, mas o que você faz? Eu sou o dono de uma funerária, e morreu uma pessoa aqui na cidade, muito importante, e graças a Deus eu consegui vender caixão, vender coroa e tudo, e eu fui abençoado. Olha só. Está entendendo? Deus é perfeito. Vamos nós questionar Deus? Eu quero dizer, para terminar, não queira entender, porque nós somos limitados, somos ser humano. Quem somos nós para querer questionar ou querer entender a Deus? O nosso posicionamento é somente crer, obedecer e fazer a vontade do Senhor. Crer, obedecer, confiar naquilo que Deus tem para nós. Não querer agora falar, eu quero que o Senhor me dê uma explicação, por que o Senhor tomou essa decisão? Não. Está vendo? Em nome de Jesus Cristo, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.